Há momentos em que a gente dobra os joelhos ou simplesmente fecha os olhos na beira da cama e fala com o céu como quem fala com um velho amigo. A voz sai baixa, às vezes trêmula, o coração aperta. Você pede direção, pede um sinal, pede alívio. E o que volta é silêncio. Um silêncio que pesa no peito, um silêncio que parece ecoar na casa inteira. E então surge aquela sensação difícil de nomear. Não é que você deixou de acreditar, é como se estivesse acreditando sozinho. Talvez você esteja vivendo isso agora, orando há anos pela mesma situação, pela cura de alguém, pela restauração de um relacionamento, por uma resposta que nunca chega do jeito que você imaginou. E no fundo, o que dói não é apenas a situação externa. O que dói é essa impressão silenciosa de abandono espiritual, como se o céu estivesse fechado, como se suas palavras batessem em um teto invisível e voltassem para você sem resposta. E junto com essa dor, surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que estou fazendo algo errado? Você começa a revisar suas atitudes, seus pensamentos, seus erros do passado. Talvez pense que não tem fé suficiente, que não é grato o bastante, que não ora do jeito certo. Essa culpa espiritual se disfarça de humildade. Você diz, talvez eu precise melhorar, mas por dentro sente um peso, um cansaço, um esforço constante para ser digno de ser ouvido. Aqui entra uma compreensão profunda que o Dr. Bruce Lipton traz através da biologia da percepção. Não é o que acontece fora que determina nossa experiência, mas a interpretação interna que regula nossa química, nossas emoções e até nossa resposta celular. Se o seu subconsciente carrega medo, indignidade ou sensação de rejeição, a oração nasce fragmentada. Você fala palavras de confiança, mas seu corpo vibra insegurança. Você declara esperança, mas sua biologia está em estado de alerta. Lipton explica que nossas células respondem à percepção que temos do mundo. Se internamente você percebe abandono, seu corpo ativa respostas de estresse. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem levemente e então você ora pedindo paz enquanto seu sistema nervoso está programado para a sobrevivência. É como tentar acalmar um lago enquanto joga pedras na água ao mesmo tempo. Ele usa uma analogia que é quase impossível ignorar. Orar conscientemente por prosperidade enquanto o subconsciente roda o programa "Não sou merecedor" é como apertar o acelerador com o freio de mão puxado. Você escuta o motor, sente o esforço, consome energia, mas não sai do lugar. E isso gera frustração, cansaço espiritual, uma sensação de que está tentando demais e recebendo de menos. E talvez seja aqui que uma outra perspectiva se torna necessária. Neville Goddard ensinava que oração não é súplica, não é insistência, não é convencer um Deus distante a agir. Oração é assumir internamente o estado emocional da realidade desejada. Não é repetir palavras, é sustentar uma identidade. É sentir por dentro aquilo que você espera viver por fora, não como fantasia ingênua, mas como treino interno de coerência. Perceba como isso muda tudo. Se você ora por paz, mas se enxerga como alguém destinado ao conflito, existe uma divisão. Se ora por amor, mas se sente indigno de ser amado, existe uma ruptura. E essa ruptura não é espiritual no sentido místico, é neurológica, é emocional, é vibracional. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra e também tudo o que ela teme. Talvez a verdade inicial seja desconfortável, mas libertadora. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez sua mente esteja alta demais, alta com preocupações, alta com medo, alta com autocrítica, alta com expectativas rígidas sobre como a resposta deveria chegar. E nesse ruído interno, qualquer resposta sutil se perde. Não se trata de culpa. Não se trata de acusação. Trata-se de consciência. Se o ruído está dentro, a chave também está. Se a fragmentação é interna, a reconexão também pode ser. E talvez este vídeo não seja sobre aprender a orar mais. Talvez seja sobre aprender a silenciar o suficiente
para perceber que, em muitos momentos, o céu nunca deixou de responder. Existe um movimento interno quase imperceptível que acontece antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada. É um aperto no estômago, um nó na garganta, uma pressa silenciosa. Muitas orações nascem exatamente aí, não da serenidade, mas da urgência, não da confiança, mas do medo de perder, do medo de que algo piore, do medo de que nada mude. E isso é profundamente humano. Quando a vida aperta, o coração corre em direção ao sagrado. Mas o estado emocional que acompanha esse movimento faz toda a diferença. Quando alguém ora a partir do medo, o corpo já está em modo de sobrevivência. A respiração fica curta, o peito parece comprimido, os ombros se tensionam, o cérebro libera substâncias associadas ao estresse, como se estivesse diante de uma ameaça concreta. E biologicamente falando, está, porque para o corpo a percepção é realidade. O doutor Bruce Lipton explica que nossas células respondem à forma como interpretamos o mundo. Se a percepção é de perigo, o organismo inteiro se prepara para lutar ou fugir. Nesse estado, pedir paz enquanto o corpo vibra, a ameaça cria uma incoerência profunda. É aqui que muitas pessoas se confundem. Acreditam que quanto mais intensidade colocarem na oração, mais profundas estarão sendo. Confundem desespero com fé ardente, confundem lágrimas com alinhamento. Mas a intensidade emocional não é sinônimo de coerência espiritual. É possível chorar muito e ainda assim estar vibrando escassez. É possível repetir palavras de confiança enquanto o coração pulsa insegurança. Há uma dissonância delicada entre palavras e emoção. Externamente você diz, eu confio. Internamente sente, e se não der certo? Externamente declara, está nas mãos de Deus. Internamente pensa, preciso controlar isso. Essa divisão não é castigo divino, é um conflito interno. E todo conflito interno gera ruído. Ruído suficiente para abafar percepções mais sutis. Quando a oração nasce do medo, ela carrega a frequência da falta. O corpo memoriza essa falta. O cérebro reforça circuitos associados à preocupação. A cada repetição carregada de ansiedade, o organismo aprende. Ainda não tenho, ainda não chegou, ainda estou em risco. E essa repetição emocional se torna um padrão, um ciclo silencioso, uma espiral que mantém a pessoa presa na sensação de ausência. Não se trata de eliminar o medo à força, nem de fingir que ele não existe. Trata-se de reconhecer que o medo é um estado fisiológico. E estados fisiológicos podem ser regulados. Antes mesmo de qualquer palavra dirigida ao céu, existe um diálogo acontecendo dentro do próprio corpo. Se esse diálogo é de ameaça constante, a oração se mistura com tensão. Há algo muito sutil aqui. Quando o sistema nervoso desacelera, a percepção muda. Quando a respiração se aprofunda, o coração encontra outro ritmo. Quando o corpo sai do estado de sobrevivência, a mente começa a acessar áreas mais associadas à reflexão, à criatividade, à fé genuína. Não é misticismo, é neurociência aplicada à espiritualidade. Um cérebro em alerta constante tem dificuldade de perceber nuances. Um coração em coerência percebe sinais antes invisíveis. Imagine tentar ouvir uma resposta divina em meio a uma tempestade interna. Raios de pensamento cruzando a mente. Ventos de preocupação batendo nas paredes da consciência. O som da própria ansiedade ecoando mais alto do que qualquer sussurro. Não é que não exista resposta, é que o barulho é ensurdecedor e talvez a primeira transformação não esteja em pedir diferente, mas em sentir diferente. Não porque alguém mandou, não porque é regra espiritual, mas porque o corpo precisa estar em segurança para perceber o que é sutil. A fé não floresce em solo de ameaça constante. Ela se expande quando há espaço interno. Perceba como isso é libertador. Não é sobre merecimento. Não é sobre Deus estar testando sua perseverança. É sobre coerência entre estado interno e intenção.
Quando a oração deixa de ser um grito desesperado e se torna um diálogo consciente, algo muda. O tom muda, a energia muda, a experiência muda. Talvez, por muito tempo, você tenha orado com o coração apertado, acreditando que esse aperto era prova de profundidade espiritual. Talvez tenha confundido tensão com entrega, e não há culpa nisso, apenas aprendizado. Porque quando o medo se aquieta, mesmo que por alguns instantes, surge um espaço diferente, um espaço onde a oração não é impulso de sobrevivência, mas expressão de alinhamento. E nesse espaço mais silencioso, você começa a perceber que a presença que parecia distante talvez estivesse ali o tempo todo, aguardando apenas que a tempestade interna diminuísse para que pudesse ser sentida. Ao longo da vida, quase todos nós aprendemos uma forma específica de orar. Aprendemos frases prontas, sequências de palavras, repetições que parecem carregar tradição e respeito. E há beleza nisso, há memória afetiva nisso. Mas, com o tempo, a forma pode permanecer enquanto o significado se esvazia. E quando a forma continua sem presença, a conexão se torna automática, quase mecânica. Existe a crença silenciosa de que repetir frases, muitas vezes, cria proximidade com o sagrado, como se a quantidade substituísse a qualidade do estado interno. No entanto, o subconsciente não responde à estética das palavras. Ele responde à emoção que as acompanha. Se as palavras dizem gratidão, mas o corpo sente ressentimento ou ansiedade, é essa emoção que se registra. A repetição, nesse caso, apenas reforça o que está por trás, não o que está na superfície. Outro mito sutil é a ideia de que quanto maior o sofrimento, maior o poder da oração, como se a dor intensa fosse um atalho espiritual. Muitas pessoas carregam a sensação inconsciente de que precisam sofrer para merecer ser ouvidas, que lágrimas aumentam a chance de resposta, mas sofrimento não é moeda de troca. Sofrimento é um estado humano que pede acolhimento, não barganha. Há também a crença de que insistir constantemente demonstra fé. Repetir o mesmo pedido dezenas de vezes ao dia pode parecer perseverança, mas internamente, muitas vezes, isso carrega uma mensagem oculta. Ainda não aconteceu, ainda não chegou, ainda não fui atendido. O cérebro aprende por repetição emocional, e cada repetição ansiosa reforça a identidade de quem espera algo que nunca vem. O Dr. Bruce Lipton explica que o subconsciente é programado principalmente pela repetição e pela carga emocional associada. Ele não analisa lógica, não distingue ironia, não interpreta intenção intelectual. Ele registra sensação. Se a sensação dominante é carência, essa carência se torna padrão biológico. Se a sensação é indignidade, o corpo se organiza em torno dela. Assim, a oração automática, desconectada do estado emocional coerente, pode estar apenas reforçando o programa antigo. E então surge uma percepção que muda tudo. Talvez a oração mais poderosa não seja aquela que transforma as circunstâncias externas imediatamente, mas aquela que transforma quem ora. Quando a identidade começa a se reorganizar, as escolhas mudam de forma quase imperceptível. O tom de voz muda, a postura muda, as decisões pequenas mudam. E essas mudanças silenciosas começam a reconfigurar a realidade ao redor. Isso não significa que a oração seja apenas um exercício psicológico. Significa que espiritualidade e biologia caminham juntas. Quando há coerência entre pensamento e emoção, o corpo entra em um estado diferente. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que, quando o coração e o cérebro estão alinhados, a percepção se expande. A pessoa passa a enxergar possibilidades que antes não via. O campo de atenção se amplia. O que parecia ausência começa a ganhar nuances. A oração, então, deixa de ser protocolo burocrático celestial. Não é um formulário preenchido corretamente para que algo seja liberado. É sintonia fina de frequência interna. É ajuste delicado entre o que se deseja e o que se sente,
É como afinar um instrumento antes de tocar. Se as cordas estão tensionadas demais ou frouxas demais, a música sai distorcida. Não porque o compositor esteja distante, mas porque o instrumento precisa de calibragem. Há uma diferença profunda entre falar sobre fé e sentir segurança interna, entre declarar confiança e experimentar tranquilidade real no corpo. Essa diferença é quase imperceptível, mas define a qualidade da experiência espiritual. Quando a oração nasce de um estado coerente, mesmo que a situação externa ainda não tenha mudado, algo dentro já se reorganizou. Talvez por isso o silêncio, que antes parecia abandono, comece a ganhar outra interpretação. Talvez a ausência de resposta imediata não seja negativa, mas um convite à transformação interna. Porque quando a identidade muda, o modo como se percebe a realidade também muda. E muitas vezes a resposta não vem como evento espetacular, mas como clareza gradual. Você começa a perceber que algumas portas não se abriram porque não combinavam com quem você está se tornando, que certos atrasos protegeram você de caminhos desalinhados, que algumas respostas chegaram na forma de maturidade, não de milagre visível. E nesse ponto, a oração deixa de ser tentativa de convencer o céu. Ela se torna processo de alinhamento interior. Não é sobre falar mais alto, é sobre estar mais inteiro, não é sobre repetir mais vezes, é sobre sentir de forma mais coerente. E quando essa coerência começa a se estabelecer, o silêncio já não é interpretado como vazio. Ele se transforma em espaço fértil, onde algo invisível está sendo preparado. Existe algo no silêncio que nos confronta. Ele não oferece distrações, não traz aplausos, não entrega sinais óbvios. E, para uma mente acostumada a respostas rápidas, o silêncio pode parecer rejeição. Mas silêncio não é, necessariamente, ausência. Muitas vezes é reorganização. Quando uma oração não recebe resposta imediata, a interpretação automática costuma ser negativa. Não fui ouvido. Não era para mim. Talvez eu esteja distante demais. No entanto, essa interpretação nasce da expectativa rígida de como a resposta deveria chegar. Existe um roteiro interno já escrito, uma cena idealizada, um formato específico de solução. Quando a vida não segue esse roteiro, a conclusão é que nada aconteceu. O fator silencioso que sabota a fé é exatamente essa expectativa fechada. A mente cria uma imagem detalhada da resposta e passa a procurar apenas aquilo. Se a resposta vem de outra forma, mais sutil, mais lenta, mais interna, ela passa despercebida, não por falta de presença divina, mas por falta de flexibilidade perceptiva. A neurociência oferece uma compreensão interessante sobre isso. Quando os estímulos externos diminuem, o cérebro ativa redes associadas à introspecção e ao autoconhecimento. Áreas ligadas à reflexão profunda entram em atividade. É no silêncio que o cérebro reorganiza informações, integra experiências e cria novos significados. Ou seja, o silêncio não é vazio, ele é laboratório interno. Talvez o que esteja acontecendo durante esse período aparentemente silencioso seja uma recalibração da sua percepção. Antigas crenças estão sendo suavizadas, certas expectativas estão sendo dissolvidas. O modo como você enxerga a si mesmo pode estar mudando lentamente, quase imperceptivelmente. E antes que a realidade externa se reorganize, a realidade interna precisa encontrar nova estabilidade. Essa revelação é contraintuitiva, porque a maioria espera que primeiro o cenário mude, para então sentir paz. Mas, muitas vezes, a paz começa antes da mudança visível. Começa como um pequeno espaço interno que se abre, um alívio sutil, uma compreensão nova que surge sem alarde. Há também algo muito profundo sobre permanecer alguns instantes após a oração, sem acrescentar novas palavras. Apenas presente, apenas percebendo o corpo, a respiração, as sensações. Nesse espaço, algo diferente acontece. A mente desacelera. O impulso de controlar diminui
e a percepção começa a se expandir, não como visão mística, mas como clareza emocional. O silêncio pode estar reorganizando sua percepção antes de reorganizar sua realidade. Pode estar ajustando seu foco, refinando sua escuta, amadurecendo sua fé. Porque fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer. É sustentar uma serenidade mesmo quando ainda não aconteceu. Pense na natureza. Sementes não brotam sob escavação constante. Se alguém cava a terra todos os dias para verificar se houve crescimento, interrompe o processo invisível que estava em curso. A germinação acontece no escuro, na quietude, na ausência de espetáculo. E só depois, o verde rompe a superfície. Talvez sua oração esteja nesse estágio, abaixo da superfície, em transformação silenciosa. Enquanto você interpreta como ausência, algo pode estar sendo preparado no invisível da sua própria consciência. E há um detalhe importante aqui. O silêncio também revela o que está dentro. Quando não há resposta externa imediata, você começa a ouvir seus próprios pensamentos com mais clareza. Percebe medos antigos, expectativas rígidas, crenças escondidas. Esse contato pode ser desconfortável, mas é profundamente transformador. Porque, ao reconhecer esses padrões, você começa a se libertar deles, não pela força, não por negação, mas por consciência. E a consciência é o primeiro passo para qualquer recalibração real. Talvez Deus não esteja distante, talvez esteja operando na camada mais profunda da sua percepção, onde a mudança verdadeira acontece. Não no espetáculo, não no barulho, mas na reconfiguração silenciosa da sua identidade. E quando essa identidade se alinha, quando essa percepção amadurece, o que parecia silêncio começa a revelar significado. Não como voz audível, mas como direção interna, como paz inexplicável, como coragem tranquila. O silêncio, então, deixa de ser vazio. Torna-se espaço, espaço onde a fé deixa de ser ansiedade e passa a ser presença. Espaço onde a espera deixa de ser abandono e passa a ser gestação. Espaço onde você começa a perceber que mesmo quando nada parecia acontecer, algo essencial estava sendo transformado dentro de você. Existe uma camada ainda mais profunda nessa experiência de sentir que Deus está em silêncio. Não está apenas no modo como você ora, está na forma como você se enxerga, porque no fim, toda oração revela uma identidade. Revela quem você acredita ser diante daquilo que deseja. Muitas vezes, o bloqueio não está no pedido. Está na autoimagem silenciosa que o acompanha, uma sensação antiga de não merecimento. Uma crença construída lá atrás na infância, quando talvez você tenha aprendido que precisava se esforçar demais para ser amado, ou que suas necessidades eram exageradas, ou que receber era perigoso. Essas experiências não desaparecem com o tempo. Elas se transformam em programas subconscientes. E, como explica o Dr. Bruce Lipton, crenças repetidas moldam respostas fisiológicas automáticas. Se você cresceu sentindo que precisava lutar para ter valor, seu corpo pode ter aprendido que a vida é escassez, que tudo exige esforço extremo, que descanso é ameaça. Então você ora por paz, mas seu sistema nervoso está acostumado ao conflito. Ora por estabilidade, mas internamente se identifica com a instabilidade. Ora por amor, mas no fundo acredita que amor sempre vem acompanhado de dor. Não porque quer isso, mas porque essa foi a história registrada no seu corpo. A epigenética emocional mostra que nossas percepções influenciam a expressão dos nossos genes. Isso significa que crenças e emoções não são apenas pensamentos abstratos. Elas moldam o funcionamento do organismo. Quando a identidade está baseada em indignidade ou insegurança, o corpo se organiza em torno disso. E essa organização influencia decisões, reações, escolhas. Existe uma dissonância silenciosa entre o que se pede e quem se acredita ser. E essa dissonância cria um campo interno de conflito. Não é castigo, não é falha moral, é incoerência vibracional.
Você deseja uma realidade, mas se enxerga como alguém que não combina com ela. Pedir por uma colheita diferente, mantendo a mesma semente mental, é uma contradição natural. A semente sempre carrega a memória da planta que pode nascer. Se a semente é "eu não sou suficiente", qualquer oração por abundância esbarra nessa raiz. Se a semente é "eu sempre perco", qualquer pedido por vitória encontra resistência interna. Por isso, a oração pode ser vista como alinhamento de identidade. Não como lista de desejos lançada ao céu, mas como um espelho. Ao escrever ou pensar uma oração, algo interessante acontece. Ela revela a versão de você que acredita estar distante do que deseja e também aponta para a versão que viveria aquilo naturalmente. Quando você imagina a vida que pede, surge uma pergunta silenciosa: quem eu precisaria acreditar que sou para viver isso com naturalidade? Essa pergunta não exige esforço. Ela revela lacunas, mostra onde ainda há medo, onde ainda há insegurança, onde ainda há história antiga pedindo cura. Neville Goddard falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado como forma de reconfigurar a identidade. Não se trata de fingir que já aconteceu externamente. Trata-se de permitir que o corpo experimente a sensação de ser aquela pessoa que vive a realidade desejada. Essa experiência interna começa a criar novos circuitos neurais. O cérebro aprende um novo padrão. O corpo começa a reconhecer outra possibilidade. Quando a identidade se expande, a oração deixa de ser súplica. Torna-se afirmação silenciosa de quem você está se tornando. E isso altera a forma como você caminha, como fala, como reage aos desafios. Pequenas mudanças se acumulam. Pequenas escolhas começam a refletir essa nova percepção. Talvez, durante muito tempo, você tenha pedido por transformação, sem perceber que a transformação começava em como você se via. Talvez tenha esperado que o mundo validasse primeiro uma nova versão sua, quando, na verdade, essa validação precisa nascer internamente. Não é simples, não é imediato, mas é profundo. Porque quando a dissonância entre o que se pede e quem se acredita ser começa a diminuir, algo se harmoniza. O corpo relaxa, a mente desacelera, a sensação de luta constante começa a enfraquecer. E então o silêncio já não soa como rejeição. Ele passa a soar como espaço de maturação, espaço onde a identidade antiga está se dissolvendo e uma nova percepção começa a ganhar forma. Uma percepção que não implora por respostas, mas se prepara para reconhecê-las. Talvez o que parecia ausência divina fosse apenas um convite silencioso para reconciliar quem você acredita ser com aquilo que você deseja viver. E, quando essa reconciliação acontece, mesmo que de maneira gradual, o diálogo com o sagrado se torna mais claro. Não porque Deus começou a falar mais alto, mas porque você começou a se escutar com mais verdade. Depois de tudo isso, talvez algo comece a se reorganizar dentro de você, não como uma resposta pronta, não como uma solução imediata, mas como uma nova forma de enxergar o que antes parecia abandono, porque se a percepção muda, a experiência também começa a mudar. O Dr. Bruce Lipton ensina que, quando mudamos a percepção, mudamos os sinais químicos que enviamos ao corpo. E quando o corpo recebe novos sinais, ele responde de maneira diferente. A biologia se ajusta, o comportamento se transforma, as decisões deixam de ser automáticas e passam a refletir uma consciência maior. Isso significa que a oração, quando vivida com coerência emocional, pode se tornar uma ferramenta profunda de reprogramação subconsciente. Não é sobre repetir palavras até que algo aconteça. É sobre repetir estados internos coerentes até que o corpo aprenda uma nova forma de existir. Cada vez que você sustenta uma emoção de confiança, mesmo em meio à incerteza, está ensinando ao seu sistema nervoso que segurança é possível. Cada vez que escolhe interpretar o silêncio como processo e não como rejeição, está alterando os circuitos internos que antes reforçavam abandono. Neville Goddard
falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado como forma de treinar a identidade. Isso não é fantasia, é neuroplasticidade aplicada à espiritualidade. Quando o cérebro imagina com emoção coerente, ele ativa áreas semelhantes às que seriam ativadas na experiência real. O corpo começa a se familiarizar com aquela sensação, e aquilo que parecia distante começa a se tornar internamente possível. Talvez o silêncio que você sentiu não fosse ausência. Talvez fosse o intervalo entre o antigo padrão e a nova consciência se consolidando, entre a identidade baseada no medo e a identidade baseada na confiança, entre a versão de você que implora e a versão que compreende. Há uma imagem que pode ajudar a integrar tudo isso. Imagine um rádio antigo, ele está ligado, a estação está no ar, a transmissão nunca parou. Mas o som sai com chiado, distorcido, não porque a emissora esteja distante, mas porque o sintonizador precisa de ajuste fino. Pequenos movimentos, pequenas correções, até que de repente a clareza aparece. Não é a estação que precisa aumentar o volume, é o ajuste que precisa de precisão. Talvez Deus nunca tenha se calado, talvez a frequência sempre tenha estado disponível. O que mudou agora é a sua compreensão sobre o que realmente é oração. Não uma tentativa de convencer o céu a agir, mas um processo de transformação interna que o torna capaz de perceber a presença que sempre esteve ali. A oração não é para pressionar o divino, é para alinhar o humano. Não é para forçar respostas externas, é para harmonizar pensamentos, emoções e identidade. Quando essa harmonia começa a surgir, mesmo que de forma sutil, algo dentro se aquieta. E quando o coração se aquieta, a percepção se amplia. O que antes parecia vazio pode revelar significado. O que parecia atraso pode revelar preparo. O que parecia silêncio pode revelar cuidado. Respire fundo agora, mesmo que esteja apenas imaginando esse gesto. Sinta o peso do seu corpo onde você está. Perceba que, neste exato momento, você está vivo. Há ar entrando e saindo. Há consciência presente. E talvez essa presença já seja uma forma de resposta. E se o silêncio que você teme hoje for o espaço sagrado onde sua fé está amadurecendo? E se o intervalo entre o pedido e a resposta for exatamente o tempo necessário para que você se torne a versão capaz de reconhecê-la? Talvez Deus nunca tenha se calado. Talvez Ele estivesse falando na linguagem do crescimento, na linguagem da maturidade, na linguagem silenciosa da transformação interior. E talvez, a partir de agora, cada vez que o silêncio surgir, em vez de abandono, você comece a perceber possibilidade. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo essencial mudou dentro de você.